Oi, eu sou Lucy de Fátima, professora de língua portuguesa, dou aula de gramática, interpretação de textos e literatura. A aula de hoje será sobre orações reduzidas. Fazendo uma referência às orações subordinadas e às orações coordenadas, eu gostaria de trazer aqui uma dica de como diferenciar a minha oração subordinada adverbial causal, que é o que a gente já viu, da minha oração coordenada explicativa, né? A gente ficou com esse questionamento na última aula e a gente vai utilizar isso a partir de agora para que vocês tenham todas as dúvidas sanadas, ok? Prestem atenção ao seguinte, olha só, prestem atenção no seguinte. Aqui eu tenho várias frases em que a minha oração subordinada representa a causa da outra. E existem outras frases em que a minha oração subordinada, em que a minha, não a subordinada, em que a minha outra oração, que nesse caso vai ser a coordenada, é uma oração independente, ela se remete a uma explicação, não a uma causa. E como a gente vai diferenciar essa causa dessa explicação? Realmente é muito similar. Então a gente precisa prestar atenção nos detalhes. Acompanhe comigo. Não almoço porque não tenho fome. Vejam que dá para eu tranquilamente dizer: como não tenho fome, não almoço. Se eu utilizar esse recurso da conjunção como, eu vou conseguir, na verdade, saber qual é a minha causa da minha oração. Olha só, como não tenho fome, não almoço. Ou seja, não almoço por causa disso, por causa do fato de não ter fome. O Vitor domina o vocabulário porque lê muito. Como lê muito, o Vitor domina o vocabulário. Ou seja, o ato de ler muito é a causa do Vitor dominar o vocabulário, certo? Nesses exemplos que eu dei para vocês, eu tenho orações subordinadas adverbiais. Como é que eu vou identificar isso? Com aquele nosso passo a passo. Pego a minha conjunção, no caso aí o porquê, né? Dele para trás eu tenho porque não tenho fome. Nessa frase deu para identificar que o ato de não ter fome, o fato de não ter fome, foi a causa do não almoçar, correto? Agora vejam comigo lá embaixo a diferença, olha só. Sobe que te quero mostrar uns livros. Nesse caso, não dá para eu colocar o como. Como quero te mostrar uns livros, sobe. Sabe? Não fica estranho? O certo seria: sobe, pois quero te mostrar uns livros. Vejam que nessas orações eu consigo encaixar o pois. Come a sopa toda, pois está muito boa, que está muito boa. Não tenhais medo, que o mundo não acaba agora. Não tenhais medo, pois o mundo não acaba agora. Vejam que aí eu tenho explicações. E o que eu preciso entender com muita calma, com muita tranquilidade, a diferença dessas minhas orações. Nos primeiros casos, A, B, C, D e E, eu tenho orações subordinadas adverbiais causais. Por quê? Porque a minha oração subordinada representa a causa da minha oração principal. Ou seja, a causa de ler muito é o fato dele dominar o vocabulário. Ele domina o vocabulário por causa disso. O menino caiu porque ia distraído. Ser distraído é a causa dele ter caído, entende? É a diferença da minha coordenada explicativa lá embaixo. Olha só, o Manuel tem dinheiro, pois comprou um carro novo. Veja que o fato dele ter comprado um carro novo não é a causa dele ter dinheiro. O fato dele ter comprado um carro novo é uma explicação daquilo. Como é que eu sei disso? É só você notar o seguinte: quando eu digo a causa, é uma certeza. Quando eu digo a explicação, é uma suposição. Olha a diferença do que eu vou dizer aqui, ó. Essa não tá aí no slide, mas eu gostaria muito que você prestasse atenção. Se eu dissesse assim, ó: João faltou aula porque está doente. Quando eu digo porque está doente, esse fato é a causa dele ter faltado aula, certo? Nesse caso, eu tenho uma oração subordinada adverbial causal. Agora imagina comigo, se em vez de eu dizer que ele está doente, eu diga assim, eu olhe para a cadeira do João e diga: João está doente?
porque a cadeira dele tá vazia. Desculpe, não é João doente. João não veio à aula. João não veio à aula porque a cadeira dele está vazia. Então, olha só, foi uma dedução. No primeiro caso, João não veio à aula porque está doente, é a causa dele não ter vindo. No segundo caso, é só uma explicação. Eu acho que ele não veio à aula. Por quê? Porque a cadeira está vazia. Notaram essa sutil diferença? É muito importante identificar isso. Então, aí eu separei as primeiras 5 orações como causais e as últimas 5 como coordenadas explicativas, para que essa diferenciação, esses detalhes, sejam muito bem dominados por vocês, ok? Orações reduzidas. Nós já vimos todos os tipos de orações subordinadas, né? Substantivas, as adjetivas e as adverbiais. Agora nós vamos às orações reduzidas, que inclusive a gente utilizou também esse tema na nossa aula invertida. Aqui a gente vai intensificar, aprofundar mais um pouco. Olha só. As orações reduzidas são aquelas que não são introduzidas por conjunções e que possuem verbos nas suas formas nominais. Vamos relembrar as formas nominais dos verbos? Infinitivo, gerúndio e particípio. Infinitivo, terminado em R. Gerúndio, NDO. Particípio, DO. São, assim, diferentes das orações desenvolvidas, que são aquelas que a gente aprendeu, que são introduzidas por um pronome, no caso das orações adjetivas, ou conjunção, no caso das adverbiais e substantivas, e que são formadas por um verbo no indicativo ou no subjuntivo. Vamos prestar atenção no seguinte exemplo. Olha a oração desenvolvida. As orações desenvolvidas são aquelas que a gente aprendeu até agora, tá? Todas as suas formas tranquilas lá, introduzidas por conjunções ou pronomes. Caso precise de ajuda, fale comigo. E se a gente for usar aquele nosso passo a passo, onde é que está a minha conjunção? No caso precise de ajuda, vai ser a minha oração subordinada, certo? Fale comigo vai ser a minha oração principal. Esse caso precise de ajuda está dando uma ideia de condição, certo? Se precisar de ajuda, fale comigo. Então seria uma oração subordinada adverbial condicional. Transformando essa minha oração subordinada para uma oração reduzida, eu teria de transformá-la para o infinitivo, certo? Olha só, para o infinitivo, para o gerúndio ou para o particípio. No caso do exemplo, foi para o gerúndio. Precisando de ajuda, fale comigo. Como é que seria no infinitivo? Ao precisar de ajuda, fale comigo. Notem que eu excluí a minha conjunção e eu troquei por uma forma nominal do meu verbo, ok? A gente vai ver cada caso específico sobre isso. Antes, eu preciso lembrar vocês o seguinte: não são todas as orações desenvolvidas que podem ser reduzidas, não, tá? A gente precisa fazer as adaptações para que isso aconteça, e há algumas em que, mesmo com as adaptações, não tem como reduzir. Então, não se prendam ao fato de que todas têm de ser reduzidas, ok? Todas podem ser reduzidas. E também prestem atenção no seguinte ponto: as orações subordinadas substantivas são as únicas, elas que só podem ser reduzidas, são as únicas não, elas só podem ser reduzidas para o infinitivo, tá bom? As orações subordinadas substantivas podem ser reduzidas para o infinitivo. Pode ser para o gerúndio? Não. Pode ser para o particípio? Não. As orações subordinadas substantivas podem apenas serem reduzidas para o infinitivo, ok? As demais, as orações adverbiais e as orações adjetivas, tem como você reduzir no infinitivo, no gerúndio e no particípio, ok? Gravem isso. Orações reduzidas de infinitivo. Para confirmar a informação que eu dei anteriormente, eu coloquei somente orações subordinadas substantivas, que aí fica mais fácil de identificar, tá bom? E é bom que a gente relembra também. No infinitivo impessoal, os verbos da primeira conjugação terminam em ar, os da segunda conjugação terminam em er e os da terceira conjugação terminam em ir. A gente tem aí uma questão, por exemplo, vamos supor que lá no PAS tenha um texto em que
existe uma linguagem diacrônica, né? Ou seja, uma linguagem antiga, e tem o verbo poer, em vez do verbo por. O verbo poer. E aí, no mesmo trecho, existe lá a parte do vocabulário, né? Da tradução. E tem o verbo por, né? Terminado em OR. E aí? A qual conjugação ele pertence? Eu sei que a primeira conjugação é terminada com AR, a segunda com ER e a terceira com IR. O verbo por é terminado em OR. Qual vai ser a conjugação pertencente? Aí você tem que levar em consideração o português arcaico, né? O verbo por, antigamente, numa linguagem diacrônica, a tradução dele era poer. Portanto, ele pertence à segunda conjugação. Então, se lá no paz tiver algum peguinho, alguma coisa dizendo que o por pertence à segunda conjugação, tá ok, tá certíssimo. Por quê? Porque ele é uma versão do verbo poer, terminado em ER. Não pense que por ser terminado em OR existiria uma quarta conjugação, tá bom? Muita atenção nisso. Nas orações reduzidas, os verbos podem também aparecer no infinitivo pessoal, sendo flexionados em número e pessoa. As orações reduzidas de infinitivo podem ser ou não iniciadas por uma preposição, tá bom? No momento ali em que você vai adaptar, às vezes há necessidade de colocar a preposição. Oração subordinada substantiva subjetiva. Lembram dessa? É aquela que exerce a função de sujeito para com a oração principal. Então eu tenho aí uma oração desenvolvida. É essencial que você compareça no evento. Minha conjunção é o quê? Tenho a minha oração aí sublinhada, subordinada. Ela vai ser subjetiva por quê? Porque é o meu sujeito, ela está representando sintaticamente o sujeito da minha oração principal. Se eu for transformar essa minha oração subordinada substantiva, subjetiva, para uma oração reduzida, o que que eu faço? Eu tiro a minha preposição, eu tiro a minha conjunção que, pego o meu verbo e vou transformá-lo numa forma nominal. Nesse caso, eu escolhi infinitivo, até porque as orações subordinadas substantivas só podem ser reduzidas de infinitivo, ok? Adverbial e adjetiva pode ser todos, infinitivo, gerúndio e particípio, mas a substantiva somente reduzida de infinitivo, tá bom? Então eu peguei o meu verbo, que é o verbo comparecer, e em vez de dizer é essencial que você compareça no evento, eu disse é essencial que você é essencial comparecer no evento, ok? Esse no aí é a contração da preposição em mais o. O meu verbo comparecer, ele pode ser regido pela preposição a ou pela preposição em, tá bom? Eu posso dizer é essencial comparecer ao evento, como também posso dizer é essencial comparecer no evento, tá bom? As duas formas estão corretas. Tenho aí a minha oração subordinada substantiva objetiva direta, que é aquela que exerce a função de objeto direto. Então eu tenho aí, na oração desenvolvida, os alunos não sabiam que era dia de prova. Os alunos não sabiam isso, que era dia de prova, certo? Quem não sabe, não sabe algo. Então, nesse caso, eu tenho o meu objeto direto aí. A minha oração subordinada está funcionando como objeto direto da principal. Para transformá-la numa reduzida, eu vou tirar a minha preposição que, transformar o era na forma nominal do verbo, que é o verbo ser, no infinitivo. Os alunos não sabiam ser dia de prova. Ficou um pouco fora da linguagem falada que a gente está acostumado a ouvir, né? Mas está correto sim. Oração subordinada substantiva objetiva indireta. Quando a gente vê a palavra indireta, automaticamente já vem a preposição na cabeça, né? Então eu tenho aí, o médico insistiu em que nós fizéssemos uma dieta. Quem insiste, insiste em algo. Portanto, depois da minha preposição, eu tenho uma oração subordinada substantiva, objetiva indireta. Transformando para uma reduzida de infinitivo, vai ficar: o médico insistiu em fazermos uma dieta. Verificaram aí que eu tenho um infinitivo pessoal, né? Fazermos, ele está flexionado.
O infinitivo impessoal, fazer, estaria um tanto com erro de concordância nesse caso. O médico insistiu em fazer uma dieta, parecia que ele teria de fazer, né? Então há essa necessidade de flexionar. Oração subordinada substantiva completiva nominal. Eu tenho esperança de que consiga um emprego. Vejam que a completiva nominal também exige a presença de uma preposição, certo? Qual é a diferença dela para minha objetiva indireta? Recapitulando. A diferença é que a minha objetiva indireta, ela completa o sentido de um verbo. Nesse caso aí, foi o verbo insistir. A completiva nominal, ela completa o sentido de um nome, geralmente substantivo abstrato. Nesse caso, esperança. Então, eu tenho esperança de que consigam o emprego. Reduzindo para o infinitivo, eu tenho esperança de conseguirem o emprego, certo? De conseguirem o emprego. Viram que a minha preposição prevaleceu, porém a minha conjunção foi retirada, tá bom? Nas orações reduzidas, as conjunções não podem existir para introduzi-las, ok? Oração subordinada substantiva predicativa é aquela que dá a ideia de predicativo do sujeito, sempre vai ter um verbo de ligação. O melhor é que eu seja sempre feliz. O melhor é ser sempre feliz. Essa foi a minha redução. Agora, a minha oração subordinada substantiva, a positiva. Lembrando um fato muito importante, não se assustem com a nomenclatura, ok? Nós somos muito maiores que isso e a gente consegue dominar ao entender o nosso passo a passo. Primeira coisa que a gente tem que fazer, não se assustar. Segunda coisa, identificar. Se eu vejo esse nome enorme, oração subordinada substantiva positiva, eu vou em cada nome identificando o que significa. Oração significa uma frase que tem pelo menos um verbo. Subordinada, uma oração que depende da outra, que é subordinada à outra. Substantivas, essa é a função de substantivo na minha oração. Apositivas, essa é a função de aposto, de explicação. Viram? Então, para tudo eu tenho o meu passo a passo, o meu caminho para seguir. Não se assustem, não se deixem levar pelo susto quando se depararem com nomes enormes, né? Como esses das orações. Repitam, tragam isso para o dia a dia de vocês. Quanto mais familiarizados estivermos com a gramática, mais ela vai fazer parte da gente e a gente vai ter sucesso, tá bom? Independentemente da nossa carreira. Apenas quero uma coisa, 2 pontos, que eu encontre o meu próprio caminho. A presença dos 2 pontos já identifica que eu tenho um aposto, né? Então, transformando para reduzida de infinitivo, apenas quero uma coisa, encontrar o meu próprio caminho. Vejam que eu tirei aí a minha conjunção e transformei o meu verbo para forma nominal no infinitivo. Mole, mole, né? Orações reduzidas de gerúndio. Nas orações reduzidas de gerúndio, a primeira conjugação termina em ANDO, a segunda em ENDO, a terceira em INDO. Essa oração subordinada adverbial causal, que a gente vai ver agora, ela foi reduzida de gerúndio. Verifiquem. Como não foi honesta, só arrumou confusão. Não sendo honesta, só arrumou confusão. Tirei a minha conjunção como, peguei o meu verbo, né, que era representado pelo fui aqui, e transformei na forma nominal do gerúndio, sendo, né, o verbo ser, aqui eu estava no foi, aqui virou sendo. Oração subordinada adverbial condicional. Eu tenho aqui, caso precise de ajuda, fale comigo. Transformando para o gerúndio, precisando de ajuda, fale comigo. O gerundismo que a gente ouve falar e muita gente menospreza, e é menosprezável mesmo na maioria dos casos, a gente precisa ter uma atenção especial. Por exemplo, qual é o gerundismo que a gente tem de evitar? Aquele gerundismo desnecessário, tá? Das pessoas do telemarketing, sabe? Que acham que está falando bonito e dizem, eu vou estar passando a ligação, eu vou estar providenciando, eu vou estar fazendo, eu vou estar tomando essa providência para você. Nesse caso, o gerúndio é completamente desnecessário. Eu posso muito bem dizer, eu vou verificar,
eu vou providenciar, eu vou passar a sua ligação, eu vou realizar tal procedimento, tá bom? E não eu vou estar realizando tal procedimento, ok? Quando que o gerúndio seria necessário? Vamos imaginar aqui no nosso mundo mesmo, no nosso ambiente. Se a gente disser assim, você mora onde? Eu moro depois da ponte JK. E aí você diz, você conseguirá estar aqui às 12 horas? Aí a pessoa diz, às 12 horas eu vou estar passando pela ponte JK. Entenderam a continuidade que deu a ideia dessa frase? Então aí sim o gerúndio é bem-vindo. Prestem muita atenção nisso, tá? Tanto na fala quanto na escrita. É muito importante. Oração subordinada adverbial concessiva. Essa oração, eu tenho as minhas locuções concessivas, né? Locuções conjuntivas concessivas, que são as minhas conjunções. No valor, o que é uma locução? Locução são mais de uma palavra, né? Que significa apenas uma coisa. Locução verbal significa um verbo. Locução adjetiva significa um adjetivo. Locução conjuntiva significa uma conjunção. Aí a gente tem a locução conjuntiva, ainda que respeitem o combinado. Transformando para a reduzida de gerúndio fica respeitando o combinado, outros acordos serão necessários. Gente, é de extrema importância na redação, no dia a dia, na fala, na escrita de e-mail, você utilizar as orações reduzidas para enriquecer o seu vocabulário, para torná-lo, além de dar mais fluidez a ele, para torná-lo mais compreensível, né? E não tão repetitivo. A gente precisa utilizar esses recursos que a gramática nos oferece. Oração subordinada adverbial temporal. Eu tenho aqui. Quando chegou à entrada do prédio, ele ligou-me, transformando para o gerúndio. Chegando à entrada do prédio, ele ligou-me. Orações reduzidas de particípio. Para finalizar, no particípio regular, os verbos da primeira conjugação terminam em ado, os da segunda e da terceira conjugação terminam em ido. Caso os verbos possuam particípio irregular, estes terminam habitualmente em to ou do, ok? Vamos lá para a oração subordinada adverbial causal. A gente tem aí a oração desenvolvida. Uma vez que se arrependeu, tentou resolver a situação. Reduzindo para o particípio, ficou arrependido, tentou resolver a situação. Verificaram que a forma nominal do particípio, ela meio que caracteriza, né? Arrependido, tentou resolver a situação. Oração subordinada adverbial condicional. Desde que cumpra a sua promessa, ou seja, se cumprir a sua promessa, caso cumpra a sua promessa, poderá fazer como entender. Qual vai ser a minha redução? Cumprir a sua promessa, poderá fazer como entender. Oração subordinada adverbial concessiva é aquela que dá uma ideia de contraste, né? Olha só, mesmo que resolvam este problema, outras dificuldades virão. Resolvido este problema, outras dificuldades virão. Oração subordinada adverbial temporal, aquela ideia de tempo. Assim que cheguei a casa, o telefone tocou. Chegada a casa, o telefone tocou. Reduzi aí para o meu particípio. Lembrando que o verbo chegar, ele é regido pela preposição a e não em. Portanto, o correto é cheguei a casa e não cheguei em casa, tá? Diferente do verbo ficar. Quem fica, fica em algum lugar. Por isso aí a campanha do fique em casa, tá bom? Oração subordinada adjetiva restritiva, né? Aquela que não tem vírgulas, não é isso? Porque eu restringo a minha característica a um grupo de pessoas. Então, ali eu tenho um grupo de pessoas, de coisas, enfim. Já foi usado o material que eu comprei. Então, o que é uma oração restritiva aí? Eu estou dizendo que existem outros materiais, mas o que eu comprei foi usado, tá bom? Se tivesse vírgula, eu gostaria de dizer com esse intuito de que todo o material foi comprado por mim. Mas como não há vírgula, eu estou restringindo o fato de ter sido usado somente ao que eu comprei, ok? Então, ela é reduzida de particípio. Já foi usado o material comprado por mim. Então, gente, esse é o final da nossa aula de orações reduzidas. Espero que tenham gostado, espero que estejam
se cuidando bastante. Espero que isso tudo acabe logo, porque eu estou com muita saudade de vocês. Um grande beijo e até a próxima aula.